Oi, gente, esse é um vídeo falando sobre a gente. É uma introdução ao nosso coletivo de identidades. Se você tem interesse em ver como eu fiz essa maquiagem, eu fiz um vídeo, um Maqui Fala, sobre algumas coisas que a gente descobriu sobre o sistema, sobre a nossa saúde física. Então, se você tem interesse em ver sobre essas coisas, o vídeo está no canal com o nome Maqui Fala e algum desses assuntos no título. Vou deixar aqui o print da miniatura do vídeo para você conseguir encontrar o vídeo mais fácil no canal. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. A gente vai falar primeiro a introdução geral, depois a gente vai falar sobre algumas coisas que mudaram em 2 anos e alguns meses de diagnóstico e um certo tempo de tratamento. É isso, eu espero que vocês gostem. Primeiro, nosso nome é Cloud, nome do sistema, que é nuvem em inglês, e motivos são o fandom do Yesong, que é um cantor coreano, se chama Cloud, e quando eu tinha 13 anos, em 2012, eu era super fã de Super Junior e o meu bias, o meu favorito no Super Junior era o Yesong, então eu queria colocar o nome dele como parte do meu nome no Facebook, e ao invés de colocar só Cloud, eu coloquei Cloudy. E é por isso que esse é o nosso nome coletivo, Cloudy. Nome do sistema coletivo, do conjunto de identidades, como você quiser chamar, é Cloud, mas o nosso nome coletivo, que é o nome por qual todas as identidades aqui respondem, é Cloudy ou Cloud. A gente prefere ser chamado de Cloud porque foi assim que a gente foi chamado durante todo o ensino médio e durante toda a nossa vida. As pessoas só nos chamaram pessoalmente de Cloud, porque é como ler, né? E seria como fala em português. Então essa é a forma como que a gente prefere que a pronúncia seja feita, mas qualquer uma das pronúncias tá ok. Agora, filmando o vídeo, tem Sila, Joe e Dante. Então talvez vocês notem flutuação na forma de falar e talvez uma dificuldade de falar porque a gente está dissociando, e porque às vezes quando tem vários alters tentando falar ao mesmo tempo não sai nada ou sai coisas ininteligíveis. Mas eu espero que o vídeo seja bom. Nós somos uma pessoa que tem TDI conhecido como polifragmentado, que significa que nós temos algumas centenas de identidades e que em sua maioria elas são fragmentos. Fragmentos são identidades menos complexas, que geralmente têm um tema específico de memória, um tema específico de emoções, ou elas não passaram tempo suficiente vivendo a vida de fato para poder se tornarem identidades mais complexas. Isso não significa que elas são menos importantes para a nossa sobrevivência, elas são igualmente importantes, elas só geralmente frontam menos e têm menos experiência de vida, e por isso elas não criaram uma identidade, uma personalidade complexa. A gente não fala o número certinho que a gente tem, porque primeiro, a gente ainda não sabe, e segundo, o número que a gente sabe já é um número bem grande, porque são algumas centenas, e as pessoas não costumam ser boas na internet, então a gente prefere deixar o número privado, mas a gente se sente confortável o suficiente para poder dizer que são algumas centenas. Como eu disse, a gente ainda não sabe o número total, porque a gente ainda está conhecendo alters, e motivos para que a gente ainda esteja conhecendo alters mesmo mais de 2 anos depois do diagnóstico. Primeiro, porque é isso que o TDI faz, ele esconde memórias, identidades e eventos para que as pessoas que mais frontam, que mais tomam conta da vida, não tenham tanta consciência do peso dos traumas, para que elas consigam ser minimamente funcionais. E segundo, porque no nosso caso nós somos sobreviventes de rancor, significa que nós passamos por abuso ritualizado ou ritualístico, controle mental,
e abuso organizado. A gente também passou por abuso extremo e organizado. Abuso extremo e organizado é o que geralmente está ligado à polifragmentação. Significa que um grupo de pessoas estava fazendo o abuso acontecer, porque é isso que é abuso organizado, é um abuso feito por um grupo. Da mesma forma com que crime organizado é um crime feito por grupo. Então, tem isso, e abuso extremo pode ser ou um tipo de abuso ou abuso no geral que está acontecendo todos os dias ou com muita constância, ou que é extremo no sentido de ser muito severo, mesmo que não seja todos os dias, acontece com algum nível de constância. Então, pessoas que passam por abuso com muita constância são pessoas que estão passando por abuso extremo, e se esse abuso está acontecendo com mais de uma pessoa praticando o abuso, ele também é um abuso organizado, com o abuso que está acontecendo com um grupo de abusadores abusando, nesse caso criança, porque TDI é um transtorno que você só consegue ter se você passou por trauma na infância. Trauma não precisa ser abuso, mas constantemente está associado a abuso. E rancor basicamente significa que a gente passava por traumas que a gente já sabia quando ia acontecer, então porque abuso ritualístico, ou ritual, ou ritualizado, coisa desse tipo, não é sobre coisa religiosa, é sobre coisa que acontece com uma rotina. Então, um abuso que tem uma rotina envolvida nele. Então, dando um exemplo, por exemplo, se você sabe que, sei lá, seu pai chega em casa às 5 da tarde e que quando ele chega ele tá bêbado e bate em você, porra, a gente tá dissociando pra caralho. Isso é um tipo de abuso ritualístico porque é um abuso que você já sabe quando vai acontecer. Então, sei lá, quando dá 4:30 da tarde, o seu cérebro já entende que daqui meia hora meu pai vai chegar e algum tipo de abuso vai acontecer, porque é algo que já está acontecendo rotineiramente no mesmo horário, da mesma forma e tudo mais. Isso que significa abuso ritualístico. Ele acontece dentro de uma rotina. No nosso caso, parte desse abuso, mas não todo, estava acontecendo relacionado à religião e coisas espirituais. A gente foi criado dentro de uma seita evangélica, que era uma seita familiar, mas que foi criada ao redor do conceito de religião evangélica e tudo mais. Então, pra gente era não só ritualístico no sentido de tinha uma rotina, porque tinha dias em que a gente estava com essas pessoas, horários que a gente estava com essas pessoas, mas também porque também no nosso caso envolvia religião. Comumente envolve religião ou seita, mas não necessariamente, até porque seita não precisa ser religiosa, seita pode ser política também. Controle mental, que é usar de tortura para poder fazer a pessoa entrar no estado dissociativo, e com a pessoa naquele estado dissociativo você se aproveitar disso para fazer a pessoa estar mais fragilizada e assim ela obedecer as coisas que você quer. Então isso é controle mental. Então, isso é controle mental, forçar a pessoa, através de tortura, a ser extremamente obediente. Que foi o que aconteceu com a gente, não só dentro do contexto da seita religiosa, da parte religiosa, mas como era uma seita familiar, envolvia mais do que só a parte religiosa. Envolvia outras pessoas da família e, enfim, e abuso organizado porque envolvia várias pessoas fazendo coisas com a gente. E essas são as coisas mais básicas sobre a gente. A gente recebeu o diagnóstico em 2023, em fevereiro de 2023. Boa parte dos alters já sabiam que a gente era algo, mas não sabiam que o nome desse algo era TDI. E a host na época não tinha nenhuma consciência do TDI. Ela tinha consciência de que ela ouvia vozes,
mas ela não tinha consciência de que essas vozes eram algo que deveria ser preocupante, porque a gente não vai falar sobre como a gente chegou no diagnóstico aqui, porque já vai ter vídeo sobre isso ou vai sair em breve, porque eu vou gravar hoje, mas ela não tinha consciência de que era algo, porque quando a gente comentou com outros profissionais de saúde, eles só falaram que as vozes que a gente ouvia era ansiedade. Então, ela meio que não ficava se ligando muito, ela só, ok, são as vozes da minha cabeça. Nosso entendimento sobre TDI e o entendimento científico no geral é de que TDI são fragmentos de identidade, independente de se são fragmentos ou autos mais complexos, são todos fragmentos de uma identidade que, num desenvolvimento normal de uma criança, a criança teria conseguido se tornar uma só, juntado, integrado e fundido todos esses fragmentos, porque todos nós nascemos com vários fragmentos, vários pedaços da gente, e essas coisas vão se juntando, geralmente quando a pessoa está ali perto dos 9, 10 anos, essa junção acontece com pessoas que passaram por trauma repetitivo e inescapável, que é o que gera TDI. Esses fragmentos do consciente não se juntam, eles continuam separados e se desenvolvem separados. Então, por causa disso, o nosso conceito. Por causa disso, o nosso conceito é de que nós não somos pessoas separadas existindo no mesmo cérebro, nós somos partes separadas de uma pessoa, identidades dissociadas de uma pessoa, partes separadas de uma pessoa que estão vivendo no mesmo cérebro e que devem ser respeitadas individualmente, porque nós somos individualmente diferentes uns dos outros, mas mesmo assim a gente pode fundir, a gente pode ter split e coisas que o conceito de pessoa não permite. Então a gente prefere ser chamado de identidade ou de alter parte, alguma coisa desse tipo, mas se puderem evitar o termo pessoa para poder falar sobre alters específicos, eu prefiro. Mesmo assim, a gente acaba se referindo a gente às vezes dessa forma por causa de costume. Mudamos o ângulo porque o celular estava com pouca bateria, a gente teve que colocar para carregar. Eu quero falar sobre algumas coisas que mudaram no sistema nos últimos tempos. Durante todo o tempo de existência do sistema, a gente teve um pouco mais de 50 fusões, o que a gente fica muito feliz que tenha acontecido. A gente se esforça bastante para que a gente tenha cada vez mais fusões, se torne cada vez mais funcional e processe cada vez mais traumas e partes de trauma para a gente conseguir ficar mais funcional. A gente realmente está colocando muito esforço nisso. É bom dizer que a gente escolheu dar prioridade para isso, até porque os nossos traumas nos deixaram disfuncional a um ponto em que tem muita coisa que a gente não consegue dar conta por causa dos traumas e porque a gente acaba tendo muita crise, muito flashback e tudo mais. Então meio que a escolha que a gente teve foi focar na nossa saúde mental para que daqui 3, 5 anos a gente esteja funcional o suficiente para poder dizer que somos uma adulta funcional. E basicamente é isso. Eu só não quero que as pessoas fiquem se comparando e achando que, sei lá, se elas têm diagnóstico há 5 anos e não fundiram 50 vezes, é porque elas estão fazendo algo de errado. É só porque a gente, de fato, teve a oportunidade e a necessidade de fazer isso, de parar e, tipo, ok, a gente vai cuidar da saúde mental. Antes do diagnóstico, a gente até conseguia fazer algumas coisas, mas o que acontece é que, vamos lá, o TDI ele serve para que a identidade ou as identidades que ficam mais tempo no controle do corpo não saibam dos traumas para elas conseguirem ser funcionais. A partir do momento em que essas identidades entram em contato com traumas, elas passam a diminuir de funcionalidade ou não ser mais funcional por causa do peso do trauma. Então, o que aconteceu foi isso. A gente está descobrindo cada vez mais trauma e tentando integrar esses traumas e tudo mais. E
Por causa disso, esse processo deixa a pessoa disfuncional e quando você vai fazer tratamento, isso é avisado que você vai passar por um período de muita disfuncionalidade até que você consiga processar os traumas e de fato ficar funcional. E a gente está nesse período de muita disfuncionalidade. Então, antes do diagnóstico, a gente conseguiu, por exemplo, fazer faculdade, mas hoje em dia a faculdade não é uma coisa que a gente conseguiria fazer porque agora eu que sou host tô muito consciente dos traumas que aconteceram e porque eu já fundi várias vezes, eu também acabo tendo gatilhos com vários tipos de coisa. Mas enfim, algumas fusões foram muito, muito, muito importantes pra gente. Eu gostaria de colocá-las aqui, porque eu quero que esse vídeo seja não só um vídeo de apresentação, mas um vídeo que ao longo dos anos eu vá fazendo updates pra ele de mudanças no sistema. Então eu quero colocar aqui algumas das mudanças que aconteceram nesses 2 primeiros anos de diagnóstico. A host do sistema fundiu talvez 9 vezes, pelo menos 9 vezes até o momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente funde com bastante frequência porque, como eu disse, a gente realmente está empenhado em fazer o melhor que a gente pode pra gente conseguir processar os nossos traumas. A gente passou 1 ano e meio em terapia, depois que a gente parou a terapia porque a gente não tinha condições financeiras e a psicóloga não tinha condição de saúde de continuar nos atendendo. A gente continuou aplicando tudo que a gente aprendeu na terapia, a gente foi atrás de leituras, de artigos e de coisas que a gente pudesse fazer para poder ajudar a gente a melhorar. A gente aplica tudo que faz sentido pra gente, vê o que tá dando resultado e tudo mais, então a gente realmente tá muito empenhado em ficar bem. E por causa disso foram acontecendo várias fusões, a host já fundiu várias vezes e por causa de todas essas fusões, hoje em dia eu consigo lidar bem melhor com questões relacionadas a abuso sexual, principalmente os que aconteceram na infância. Eu consigo lidar com algumas partes de alguns abusos um pouco mais pesados que aconteceram já na vida adulta e que envolveu ameaça, tortura, coisa sexual também. Eu consigo lidar melhor com o fato de que eu tenho TDI, de que eu não consigo fugir disso, de que essa é a minha realidade. Consigo lidar com o fato de que uma grande parte dos traumas que a gente tem foram causados por pessoas da nossa família, porque antes, mesmo sabendo disso como informação, eu não conseguia lidar com essa informação e toda vez que essa realidade, eu tinha que encarar essa realidade, eu acabava tendo crise. Agora, eu ainda tenho desconforto, eu ainda às vezes choro, mas eu não tenho crise de flashback, ou pelo menos não tenho crise muito forte, eu só choro por tristeza, porque é triste você perceber o quão ruim as pessoas podem ser com uma criança. Mas hoje em dia não são coisas que me deixam 100% devastada na frequência que me deixava antes. Ainda tem momentos que eu tô mais sensível e que gatilhos relacionados a isso acabam sendo mais fortes, mas no geral eu consigo lidar com essas coisas bem o suficiente para isso não me consumir por inteiro. Então, comportamentos de coisa suicida, autolesão e de coisas nocivas e de compulsão alimentar e coisas desse tipo que a gente tinha muito problema com isso, eles ou pararam ou diminuíram muito. Então assim, eu estou muito feliz por isso e é uma das coisas que eu mais tenho orgulho na nossa jornada até o momento. Outra coisa é que a gente tá a cada dia percebendo mais memórias, entendendo mais memórias, integrando essas memórias e percebendo mais aonde estão nossos pontos de amnésia, para os quais os alters que a gente já conhece não tem nenhuma memória, a gente sabe que, ok, então pode ser que tenha algum outro alter que tenha essa memória ou memória desse período e a gente só não encontrou esse alter ainda. Não é uma coisa que tem como ter certeza, mas é uma possibilidade, e quando a gente vê essa possibilidade, a gente já meio que se prepara para poder encontrar alters novos e para poder lidar com isso e tudo mais. Algumas identidades que estão mais ligadas à tortura especificamente para tornar a gente obediente e que são identidades que obedeciam ao que os abusadores falaram mesmo depois de anos, sem ver esses abusadores, ou depois de meses sem ver esses abusadores,
ou depois que a gente não tá mais morando com esses abusadores, mesmo que a gente ainda tivesse contato com eles, a gente não tava mais morando com eles, essas identidades continuavam obedecendo o que esses abusadores falaram. E isso se chama programação, mas a gente não gosta muito do termo também, porque a gente acha que fica parecendo uma coisa meio computador e desumanizada, sabe? O termo correto é programação, a gente só não gosta do termo e prefere só não usá-lo. Alguns desses alters vieram falar com a gente e começaram num processo de entender que eles estão seguros e de que tá tudo bem se eles não continuarem obedecendo os abusadores, porque eles não vão ser punidos por isso. Eles não vão passar por mais tortura se eles desobedecerem o que os abusadores falaram. Eu não vou citar o nome de nenhum desses alters, mas foram provavelmente mais de 20 alters que ao longo do último ano, principalmente, tomaram essa decisão de ir aos poucos se abrindo para o sistema, ir aos poucos não vivendo mais o que os abusadores disseram que a gente deveria viver. O que também tem sido muito bom, muito sintoma foi abaixando por causa disso, principalmente sintoma físico, porque a gente acabava ou tendo muito flashback por causa disso, flashback que era meio que algum alter causando um flashback para poder me impedir de fazer alguma coisa, ou para poder me impedir de chegar perto de alguma memória, alguma informação, coisa do tipo. Então, sintomas relacionados a isso diminuíram bastante. Alucinações também, porque outras identidades podem conseguir causar alucinações na pessoa que está no controle, dependendo do contexto. E essas alucinações podem ser tanto tipo um flash de imagem que pode ter a ver com algum flashback ou não, pode ser só uma imagem que aquele alter sabe que é assustadora, pode ser a própria imagem daquele alter, ou pode ser algum outro tipo de alucinação, pode ser voz, enfim. Isso também diminuiu bastante, então a gente está conseguindo lidar com algumas coisas melhor do que lidava antes. A gente não conseguiu processar 100% dessas coisas, provavelmente ainda vai demorar uns anos para isso acontecer, mas a gente já melhorou muito e eu também estou muito feliz e muito orgulhosa da gente. Como eu disse anteriormente, alters que hoje em dia fazem parte de quem eu sou, que tinham problemas com compulsão alimentar, hipersexualidade, autolesão, tentativa de suicídio, melhoraram muito e hoje em dia eu especificamente, eu ainda tenho episódios de compulsão alimentar, mas as outras coisas eu não acho que aconteçam ainda. Eu ainda tenho impulso, mas eu não ajo mais nesses impulsos, então, muito bom. E além de eu ter passado por isso, os alters que compõem quem eu sou hoje terem passado por isso, hoje a gente está junto formando uma identidade chamada Sila e eu, Sila, estar bem. Vários outros alters do sistema começaram a entender que não precisavam ficar fazendo jejum de 16 horas e passar fome para poder emagrecer. Então, muita coisa relacionada à autoimagem e ao nosso peso e a cobranças de coisa estética melhoraram muito. A gente tem alguns traumas que aconteceram em banheiros. E eu não vou falar quais foram esses traumas especificamente. E durante um tempo a gente teve dificuldade de tomar banho porque a gente tinha flashback. Ou porque a gente começava a entrar numa crise de paranoia horrível. E a gente, desde bem criança, teve o intestino preso também, porque a gente não conseguia evacuar por causa de traumas envolvendo isso. Então, era comum que eu sentasse no vaso para poder tentar evacuar e começasse a ter crise, flashback, entrasse num estado de pânico horrível e não conseguisse. Essas coisas estão diminuindo muito, muito, muito. Eu tive épocas em que eu estava tendo flashback em relação a isso todos os dias. E atualmente a gente deve ter tipo 1 ou 2 flashbacks em relação a isso no mês. Em relação a banho, que a gente também tinha
toda vez que a gente tomava banho. Não toda vez a gente tinha flashback, mas toda vez a gente sentia pelo menos algum nível de ansiedade. Agora a gente quase nunca tem flashback, a gente ainda sente algum nível de ansiedade, mas os flashbacks diminuíram. Então eu também tô muito orgulhosa da gente, porque isso significa que a gente está processando as coisas que aconteceram com a gente. Mesmo que a gente não tenha processado 100%, a gente processou o suficiente para a gente se tornar um pouco mais funcional. E quando eu tinha falado que os traumas que a gente passou fez com que a gente não fosse, nada funcional, era meio que isso que eu tava falando. A gente não conseguia fazer cocô e tomar banho em paz, porque a gente tinha caralhada de flashback quando a gente tentava funcionar igual uma pessoa normal. Meu cabelo tá muito preto, né, menina? E eu nunca pintei o cabelo. Coisas relacionadas ao nosso cabelo. Porque, assim, né, racismo existe. E eu passei boa parte da minha infância ouvindo que meu cabelo era bombril e sendo obrigada a não deixar o meu cabelo solto porque meu cabelo era armado demais, coisas desse tipo. O racismo comum de todos os nossos dias, né? Que infelizmente ainda existe, e um grande pau no cu pra todo mundo que faz umas merda dessas. Coisas sobre isso a gente também tem melhorado muito, então às vezes a gente passava vários dias sem lavar o cabelo porque a gente surtava, tinha crise quando ia lavar o cabelo, ia pentear o cabelo principalmente, porque quando a gente era criança o pessoal penteava o nosso cabelo de uma forma que machucava muito, batia a escova na nossa cabeça, penteava o nosso cabelo de um jeito que doía, machucava, arrancava muito cabelo. Enfim, era sempre uma sessão de tortura toda vez que alguém ia pentear o nosso cabelo quando a gente era criança. Então a gente teve dificuldade com isso basicamente a nossa vida toda, e a gente também está processando coisas relacionadas a isso. Então a gente está tendo uma rotina um pouco mais saudável para o nosso cabelo, que está sendo muito bom. Uma outra coisa que mudou é que quando a pessoa tem TDI, algumas das identidades podem estar meio que paradas no tempo, na época em que os traumas estavam acontecendo ou na época em que elas foram criadas. E aqui tinha várias crianças que estavam paradas no tempo, que não necessariamente elas splitaram na infância, mas elas splitaram por causa de algo relacionado à infância. Um exemplo que eu posso dar é uma criança que splitou em 2020 porque o nosso cachorro, que era o nosso cachorro desde quando a gente tinha 6 anos, morreu. E como esse cachorro, inclusive este querido aqui, estava relacionado à nossa infância, a gente tinha ele desde quando a gente tinha 6 anos e tudo mais, isso acabou criando uma identidade criança porque era algo que de alguma forma o nosso cérebro associou à infância. Então não foi uma alter que splitou na infância, foi uma alter que só estava associada à infância de alguma forma. Não só ela, mas algumas outras crianças estavam meio que presas na idade em que elas splitaram ou na idade que o trauma aconteceu, coisas do tipo. E conforme a gente foi processando coisas e foi melhorando e foi entendendo mais sobre a gente, foi dando apoio, suporte, carinho, compaixão, empatia para essas identidades, elas começaram a entender que a vida não era só aquela coisa ruim que ela tinha memória, as coisas começaram a melhorar. Então várias dessas crianças cresceram, então elas ou são crianças numa idade um pouco mais velha, tipo entre 10 e 12 anos, ou elas são adolescentes, algumas delas fundiram com outros alters, teve uma dessas crianças que fundiram comigo, e acho que todas elas fundiram com outros alters, mas a maioria delas fundiram com outras crianças e depois da fusão elas foram crescendo. Significa que a gente está melhorando, que a gente está processando as coisas, está ficando bem, porque essas identidades estão saindo da prisão do momento do trauma, elas não estão mais presas e paradas naquele momento, estão conseguindo
acompanhar uma evolução. E eu acho que essas são as coisas que eu queria dizer sobre mudanças que ajudaram o sistema. Como são vários autos envolvidos nessas mudanças, eu não vou falar o nome de cada um, mas é isso. Meu cérebro virou purê de batata. É isso. Esse vídeo ficou longo para um caralho, a gravação dele deu 1h30 e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta, deixa seu like, compartilha com suas amizades. Eu espero que você tenha visto o vídeo e gostado do que você viu. Talvez no próximo ano, ou quando o sistema mudar o suficiente, a gente venha aqui e atualize. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até depois.